E por falar em informação correta, hoje vamos falar sobre fibromialgia. Por que eu falei informação correta? Porque existem algumas doenças de difícil diagnóstico e a fibromialgia é uma delas. Hoje, o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, está com a gente. Muito bem-vindo sempre. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, você? Tudo ótimo. E também a doutora Liliane Opperman, que é nutróloga e que descobriu que tem fibromialgia, né, doutora Liliane? Infelizmente, né? Mas vamos aí poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Agora, vamos começar explicando o que é a fibromialgia, doutor Leandro? A fibromialgia é uma doença, né, uma síndrome, quer dizer, um conjunto de sinais e sintomas que causa dor, né, dor crônica, uma percepção elevada de dor. É uma doença que a gente chama de doença de amplificação. O cérebro ele percebe mais as dores, então a pessoa tem dores difusas, geralmente tanto acima quanto abaixo da cintura, dos dois lados, dor sem razão, sem motivo, né? Então isso vai minando a qualidade de vida. Além da dor, a pessoa pode ter outros sintomas, como alteração de sono, tendência a oscilações emocionais, pode ter formigamentos, percepção de inchaço, alterações intestinais. Não todos os pacientes. Então, cada paciente é diferente, né? É uma doença... Por isso é tão difícil o diagnóstico. Super difícil. Muitas vezes passa por, tá com frescura, tá inventando, ou é uma doença psíquica, ou é um tipo de depressão. Tudo abobrinha. Então, é uma doença com D maiúsculo, como se fosse pneumonia, diabetes, hipertensão. Por não aparecer nos exames, por isso é tanto preconceito. E aí o paciente sofre duas vezes. Sofre com o diagnóstico, sofre com a falta de compreensão dos familiares, inclusive dos médicos. Né? Mas essa dor, ela é de uma intensidade variável também? Ela é variável, agora ela pode ser muito intensa, pode ser limitante. É causa, às vezes, da pessoa não conseguir trabalhar. A pessoa, às vezes, tem muita também indisposição, tem muita fadiga, dificuldade de se mover, né, de ir trabalhar. Então, a dor pode ser muito intensa, geralmente ela é bem difusa, e aí o médico, às vezes, ele falha aí, né? O médico ele é muito treinado a identificar a dor localizada, aguda. É no estômago? É no estômago, é numa perna. Ora, como assim dói tudo? Como assim dói do fio do cabelo ao pé, né? Então aí o médico tem dificuldade em reconhecer a síndrome quando ela é crônica e difusa. E quando que você percebeu, doutora Liliane, que você tinha fibromialgia? Quer dizer, você sentia dores pelo corpo mesmo, assim como o doutor Leandro falou? De tudo que ele falou, Kátia, a única coisa que eu não tive, graças a Deus, e também acho que um pouquinho dos hábitos alimentares, é a questão intestinal. O resto você teve tudo? O resto eu tive tudo em ordens variadas, cada hora vem uma coisa, intensidades diferentes também. Né? Claro que nunca cheguei a ficar limitada, porque também como médica a gente tem um pouquinho de conhecimento, de saber quando algo diferente está acontecendo e ir atrás, mas muitas pessoas não têm e aí acabam ficando mesmo limitadas. Há quantos anos que você descobriu que tinha fibromialgia? Tem 2 anos que eu tive o diagnóstico, mas por muito tempo eu achava que eu tinha, e de fato eu tenho uma hérnia de disco cervical e eu achava que a dor que eu sentia era por ela. E, na verdade eu tenho, não é causa cirúrgica, mas as dores elas começaram a se espalhar e eu falei, se a minha, é de mineiro, se a minha hérnia... Se a minha hérnia é cervical, por que dói o meu joelho? Aí a gente pensa mais pinça, sabe aquelas coisas que a gente sempre busca uma solução? Sim, radia, né? Mas aí veio a fadiga. E é claro, a gente teve que passar por diversos diagnósticos diferenciais. É comum você pensar que uma mulher que tem 3 filhos e tem fadiga, é claro, com ela trabalha, crianças, né? Não é verdade? Mas é uma fadiga que você dorme e acorda não descansada, um sono não restaurador. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você lembrou de falar dos seus filhos. Durante a gravidez, a intensidade de dores era diferente ou não? A intensidade de dores poderia até ser maior em função do aumento de peso. Por exemplo, o pessoal acha que eu sou neurótico com alimentação. Na verdade, Kátia, se eu engordar 3 quilos já me dói muito mais do que o que eu tô. Se eu comer glúten, já me dói o meu joelho. Então, então isso é saúde. É uma questão mais do que estética, é uma questão de necessidade. Agora, a alimentação nesse caso, faz diferença, doutora Liliane? Quer dizer, a doutora Liliane falou em relação ao peso. Aumenta de peso, aumentam as dores, porque você exige mais do seu corpo. Quer dizer, esse também é um item importante para quem tem fibromialgia? Na verdade, a fibromialgia ela tem um tratamento medicamentoso e não medicamentoso. É uma doença crônica que tem aspectos físicos, psíquicos, altera sono, altera rendimento, fadiga. A alimentação é uma das coisas mais importantes na hora de você regular o seu ritmo biológico, qualidade de vida. Então, não é só um comprimido que vai melhorar, na verdade é toda uma mudança. O controle de peso é essencial, Agora também o que você vai comer, que tipo de alimento. Às vezes você está magra, mas está comendo errado. Então, na verdade, alimentos que combatam a fadiga, que melhorem o sono. Então, por exemplo, usar um estimulante à noite, se a pessoa tem um sono não reparador, não faz sentido. Então, o controle do peso é fundamental, o controle do estresse, o controle das atividades físicas, que são altamente recomendadas, mas tem que ser de tipos específicos, para não piorar a dor.
o que cada um sente de prejuízo em relação ao local da dor. Exatamente. Então tem que ser adaptado. Então a pessoa tem que conhecer. E para você mudar o seu estilo de vida, você precisa primeiro ter o diagnóstico. Sim. Receber. Eu tenho fibromialgia. Então eu vou mudar meu aspecto de vida. É uma doença de tratamento super difícil, crônico, exige muito do médico e exige muito mais ainda do paciente, que ele vai ter que se conhecer, né? Porque não tem paciente igual um ao outro. Então, ele vai ter que, a Liliane sabe disso, né? Ela tem que conhecer cada sintoma e às vezes vai ter um mais descompensado, outro menos. Que causa uma dor maior, dependendo da atividade física ou da alimentação que ela está ingerindo também. Ela mudou o hábito de vida, mudou o ritmo, vai ter impacto direto. A gente tem alguns mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles? Olha, a fibromialgia é uma doença psicológica. Pode responder essa você, Kátia. Acho que acho que isso é um grande mito. Esse é mito, pode pôr mito, bem grande. É um mito. absurdo. As pessoas Agora, acham que tudo é psicológico. Ainda tem muito médico, tem muito leigo achando que é uma doença psíquica. Não, é uma doença biológica, física, né? Não é porque não aparece em exame, senão então vamos abolir. Não tem enxaqueca, não tem autismo, não tem TDAH, tem um caminhão de doenças que não surgem e não aparecem nos exames. Mas o inverso pode acontecer. Quem tem fibromialgia e não tem um diagnóstico correto pode também começar a ter problemas psicológicos, pode começar a achar que tudo isso é uma invenção da sua própria cabeça. É lógico, ela vai falar assim, pô, mas nem o médico às vezes fala que eu tenho fibromialgia, e aí surgem aquelas coisas, faz uma ressonância, tem uma alteração da idade, e aí justifica, não é ATM, mas é o que a Liliane falou, isso justifica todos os sintomas? Não. Ou então aparece algum exame reumatológico alterado, ou então o que eu tenho é lúpus, artrite reumatoide, e acaba esquecendo dessa doença que é muito frequente. A gente tem mulheres de meia idade, quase 10% das mulheres. Tudo isso? População geral chega a quase 5%, uma a cada 20 pessoas. Então é uma doença difundida. Muita gente sofre calado em casa. Porque vou falar que eu tô com dor no corpo todo, vou falar que eu tô com dor, faço raio-x, ultrassom, não aparece nada. Por quê? Porque a dor não é... Lógico que a dor tem que sinalizar que algo está errado, mas na fibromialgia o problema não está no ombro, está no cérebro, que está percebendo excessivamente. Conexão, né? O sistema de contenção da dor não funciona, é uma doença medular cerebral de determinantes genéticos e ambientais. É uma doença complexa que acaba passando por, não é nada. É o que ela falou, né? Pega uma mulher de meia idade e fala, não, isso é por causa dos filhos, isso é depressão, isso é a síndrome do ninho vazio. Ninho vazio. Então tem que tomar cuidado. Dar o nome correto é o primeiro passo para começar a tratar. Agora, isso tem um agravante, né? A questão de ser uma doença psicológica, porque os medicamentos usados para combater a fibromialgia, para melhorar a qualidade de vida, são também os medicamentos usados para depressão, por exemplo. Então as pessoas falam, nossa, mas eu não tenho depressão, por que eu estou tomando um medicamento igual ao da minha amiga que tem depressão? E aí também esse mito justamente por conta das medicações. Tem essa ainda. Como é uma doença cerebral, é óbvio que a gente tem que usar medicamentos que agem no cérebro. Sim. Não adianta você passar um creme na unha, né? Não, porque não é. Então a dor não está lá. Então é óbvio que o medicamento tem que entrar no sangue e agir no cérebro. Então a gente usa remédios, às vezes, que alteram, obviamente, ansiedade, depressão, mas não estão sendo usados para depressão. São remédios que estão sendo usados para gerenciar as vias que conduzem à dor. Organizar o cérebro para enviar o estímulo correto. Exatamente. Vamos para mais um mito ou verdade? Olha lá. A fibromialgia é mais comum em mulheres. E aí? E aí eu acho que deve ser verdade. Isso é verdade, é uma grande verdade. Não é um pouco mais comum, é muito mais comum em mulheres. Por quê? 10 vezes mais comuns. Tem fatores hormonais, tem fatores biológicos, tem fatores culturais. O homem é um pouco mais treinado a resistir, às vezes heroicamente, à dor. Mas a gente tem cada 8 mulheres, um homem. Cada 8 a 10 mulheres, um homem. Então a fibromialgia é uma doença democrática. Acontece em rico, em pobre, em preto, branco. Agora é mais comum em mulheres, entre aí os seus 25 e 50, 60 anos, mas pode acontecer na terceira idade, pode acontecer na infância. Então existem casos que fogem a essa coisa mais comum. Sabe-se o que dá o start? Então, existem várias teorias. Tem gente que tem a doença de forma mais evolutiva. Tem gente que passa por um quadro de infecção, ou de estresse, ou de um acidente, e aí, de repente, a doença se instala até de forma meio rápida. Então, existem formas onde a pessoa vai tendo aquilo. A genética é importante. Se a pessoa tem um familiar de primeiro grau, a chance dela é 8 vezes maior do que quem não tem. Nem sei se a Lili tem alguém conhecido. Não, né? tô triste por conta dos descendentes mesmo. Mas você teve logo 3, né? Mas, menina, a gente sempre tem uma herança genética que chega, a gente não pode escolher, né? Mas eu acredito que a medicina está evoluindo tanto, Kátia, que, em especial em fibromialgia, né? Cada ano surge uma novidade, um medicamento novo. Eu acredito que quando as minhas filhas tiverem, claro que já se acomete em crianças, tudo bem, mas como é frequente mais em adultos, quando elas estiverem maiores... Já tem um avanço da medicina maior, né? Com certeza. E como que você soube o diagnóstico?
Você foi discutindo de médico em médico também? Eu suspeitei e fui numa reumatologista que fez o diagnóstico e depois eu tive um parecer de um psiquiatra, de um neurologista, de diversos outros profissionais. Assim, claro que a gente, quando tem uma doença, a gente fala, nossa, eu quero uma segunda opinião, mas a minha ideia não era segunda opinião, eram segundas e terceiras abordagens, tudo que eu pudesse unir para melhorar, né, e para completar o meu tratamento. Porque depende tão e somente da gente. Sempre, né? O medicamento tem um papel importante, mas se a gente não quiser fazer parte da gente, e outra, nenhum medicamento onde a pessoa não tenha a higiene dos hábitos, que significa dormir no horário certo, reprogramar a alimentação, comer de 3 em 3 horas, fazer uma atividade física moderada, controlar estresse, nenhum medicamento vai fazer efeito. Pois ele sozinho não consegue ter uns efeitos tão Aliás, eu acho que o tratamento é tão complexo, Kátia, para fibromialgia, que se não fizer tudo, fizer uma coisa só, não resolve. Dá certo. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo. Temos os alimentos. Vamos ver os alimentos aqui que vocês falaram, ó. Banana, ovos, iogurte, cereais, chá e frutas oleaginosas. Isso tudo pode, doutora Liliane? Deve ou deve ser esquecido? Olha só, vou começar pelo mais complexo, que é a questão do chá. O chá, ele tem antioxidantes, um organismo com o estresse oxidativo combatido ou limitado, ele é melhor para responder a qualquer patologia. Tem a cafeína, que acaba sendo um estimulante, ou seja, melhora a fadiga, e aí entra a faca de 2 gumes, porque a cafeína em excesso atrapalha o sono, a cafeína em excesso altera todo o sistema nervoso. Então, um chá antes de dormir, depende do chá, não é indicado e relaxante, né? Exatamente. Então, por exemplo, aqui que a gente está falando do chá verde, seria indicado até no máximo às 18 horas, né? E que não fosse mais do que 3 a 4 xícaras. Ao dia. Isso. As frutas oleaginosas, aqui são nozes, é isso? Aqui tem nozes, avelãs, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. Macadâmia. Isso, elas são ricas em vitamina E, que é um antioxidante importante para o sistema nervoso central, lembrando, como o doutor Leandro já disse, que é uma doença do cérebro, e também tem uma ação de melhorar a saciedade. Um organismo que tenha uma saciedade prolongada vai ter uma energia mais prolongada, então são fibras e gorduras boas, que vão melhorar essa saciedade, vão melhorar essa energia. E normalmente quando a gente tem dores, a gente tende a não se alimentar. Parece que você perde a fome, né? Parece que o cérebro fala, você não vai comer porque você não está legal. E é justamente aí que a gente tem que agir da forma contrária, né? Sim. Nutrir bem o corpo, nutrir esse cérebro, né? Exatamente. Porque junto com a dor tem a fadiga, então a gente precisa combater tudo isso ao mesmo tempo, né? Banana, por exemplo, que é um antifadiga natural, fácil, simples, uma coisa que cabe na bolsa, cabe no carro, não faz sujeira, já vem pronto. Eu sou fã da banana, né? É uma coisa que para todo lugar, né? Exatamente. E melhora a cãibra, então às vezes a pessoa que tem fibromialgia pode ter outras coisas em conjunto e ela vai perceber tudo, mas de uma forma mais grande. Por exemplo, você se tiver cãibra, é diferente de mim. Você se tiver cãibra, é uma cãibra aqui, ok. Eu que sou fibromiálgica, vou ficar chorando aqui até amanhã com uma cãibra. E eu tenho um limite de resistência à dor muito alto. Quando eu vou no dentista, eu falo, tá doendo um pouquinho, eu já tenho que arrancar o dente que tá tudo destruído, que também é péssimo, é o oposto. É perigoso, você tem uma antifibromialgia. Eu tenho uma resistência à dor muito forte, meus filhos também. Eu, pro pediatra, reclamavam de que lancetar, porque de tão forte estava a infecção. Então, quer dizer, a gente tem que conhecer o corpo da gente, pra gente saber a hora certa de buscar um médico, né? Olha, se você quiser trocar de problema comigo, eu tô aceitando. Não, obrigada. Acho que eu vou ficar com o meu mesmo. Tá bom. Aqui o ovo. Então, é muito importante a gente preservar a parte muscular, né? Ovos são ricos em aminoácidos, tudo isso vai dar uma estrutura melhor para a nossa parte muscular. Igual a gente fala do exercício. Exercício é importante, principalmente os exercícios de musculatura, para você sustentar a sua articulação. Uma pessoa não condicionada, ela pode, por exemplo, numa atividade doméstica, se lesar. Né? Uma lesão simples para o fibromiálgico pode se ampliar de uma certa forma, que é bastante difícil. Então aqui os ovos entram como uma boa fonte de aminoácidos, né? Também é rico em biotina, algumas vitaminas do complexo B, que também são importantes para a parte neural, né? Assim como a aveia também tem complexo B, tem fibras. Uma coisa que a gente falou que eu não tenho, graças a Deus, que é a questão do intestino, também graças a gente poder se alimentar, correta, né? Aveia melhora o funcionamento intestinal. Então, um intestino que funciona diariamente vai fazer com que a pessoa, de uma certa forma, mesmo não fibromiálgico, tenha menos dores abdominais. Então, inserir esses cereais ricos em fibras na alimentação. E o mesmo vale para o iogurte, né? Iogurte, probióticos, vai melhorar esse intestino, cuidar do intestino.
Eu sou fã do Dr. Hélio Povo, ele escreve uns livros fantásticos sobre o segundo cérebro, e o intestino é considerado o segundo cérebro. A gente não tem, muitas vezes, esse controle do quanto que, às vezes, um problema de fadiga, de depressão, pode ser causado por uma alimentação inadequada e uma não absorção desses nutrientes. A própria serotonina, que é o neurotransmissor envolvido na fibromialgia, que está diminuído, também tem a produção intestinal. O intestino que não vai bem, não produz bem a serotonina. Né? Por isso que as nossas vós falavam que quem tinha prisão de ventre estava enfesada. Exatamente. Brava e cheia de fezes. Espera que eu já volto, a gente continua. Voltando à doutora Liliane Opperman e também ao doutor Leandro Teles, vamos ver mais um mito, verdade? Exames laboratoriais não diagnosticam fibromialgia. Verdade, né? Então isso é uma grande verdade, não é só laboratorial não, exames de imagem também não. Agora, é muito comum eles serem feitos. E um exame cerebral? Não tem uma atividade cerebral diferente? Isso em pesquisa, a gente percebe que tem alguns estudos que mostram se tem atividade diferente. Por exemplo, uma dor ativa no fibromiálgico regiões diferentes, né? E até eventos que às vezes não são dolorosos, são lidos pelo cérebro como dolorosos. Isso em pesquisa. Na prática clínica, no dia a dia, o médico pede exames mais para afastar outras doenças, do que para isso. Porque lógico que existe, né? Artrite reumatoide, existe causas de dor, tem dor miofacial, tem outras doenças que podem mimetizar. Então, os exames eles se prestam mais a afastar outros diagnósticos, porque a fibromialgia, o diagnóstico é clínico, é como uma história bem feitinha, é o médico perguntando e se interessando. Eu acho que nada na medicina aproxima tanto, acho que o médico do paciente, porque é uma questão de confiança. Eu acredito no que você está me falando, não precisa me provar. Eu acredito e vou te ajudar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, já que é uma doença no cérebro, então, eu preciso ir num neurologista. Não necessariamente. Num clínico geral. E se ele não tem essa percepção e essa habilidade? Essa é uma habilidade doença humana. Essa é uma doença, Kátia, muito comum. Existem excelentes clínicos gerais que conseguem gerenciar tranquilamente o quadro de fibromialgia. Quem primeiro estudou essa doença nem foram os neurologistas, foram os reumatologistas. Porque eles recebiam os pacientes com o famoso reumatismo, né? Então, reumatismo. Então, muitos reumatologistas fazem diagnóstico, acompanham de forma perfeita esses pacientes. Clínicos gerais bem preparados. O clínico geral, aquele que está próximo da hora de casa, no posto de saúde, deveria ter a capacidade de fazer o diagnóstico e acompanhar. E muitos têm. Mas eu acho que, infelizmente, a medicina perdeu um pouco isso do tempo de consulta, do exame físico, da confiança. Essa medicina humanizada que a gente precisa. E aí essa doença precisa de humanização, porque não vai ser com tecnologia que a gente vai resolver. Por que eu te perguntei isso? Porque se a doutora Liliane, que é médica, descobriu há 2 anos, ela disse que pelo menos há uns 10 ela já tinha doença. Imagine a gente réis mortais, que a gente não entende de medicina. E aí você vai no médico, vai no outro, e fala, não, mas eu sei, não está resolvendo. Eu continuo com dores diferentes. Às vezes é bom você buscar um médico que estuda a atividade cerebral mesmo, porque assim ele tem uma capacidade, vamos dizer, mais apurada para esse tipo de diagnóstico. Aqui, Kátia, a recomendação é, se for buscar um especialista, reumatologista, fisiatra, neurologista, principalmente aqueles neurologistas que veem pacientes com dores crônicas. Esses 3 especialistas vão ter toda a capacidade, mas qualquer médico, até o ginecologista que vê muita mulher, deveria ter traquejo, né? E muitos ginecologistas têm. Você deve imaginar alguns, porque a mulher vai no ginecologista e às vezes se queixa, eu tô com uma dor aqui, acolá, eu tô com fadiga, eu tô com distúrbio de sono, o ginecologista fala, nossa, eu acho que você pode ter fibro, segue o caminho. A gente consegue, quando se tem ainda a vantagem de ter a opção de poder escolher o seu médico e de você ter sempre o contato com o mesmo médico. Às vezes, dependendo da localidade que a pessoa mora, ela chega atendida por um médico que tem. Não é um médico que te acompanha e fala assim, nossa, a Liliane tinha essa dor no mês passado, o retrasado ela teve local diferente. Então, eu acho que por isso talvez o diagnóstico também tão tardio para muita gente. Eu acho que sim. Que não tem essa condição ainda de um acompanhamento como a gente gostaria daquele médico de família que te conhece seu histórico, conhece o histórico da família, porque aí já consegue meio que mapear como a gente é, né? Tem que ser um médico acessível, tem que ser um médico, obviamente, bem informado. Agora, isso que você falou é a questão da empatia, da afinidade. Você escolher e não ser escolhido pelo sistema, às vezes, com um médico que, às vezes, é bom em outras questões, mas que não nessa questão mais abrangente. E a fibromialgia precisa dessa abordagem bem abrangente. Ou que não se tem tempo de fazer consultas bem feitas com o tempo necessário para se abranger tantos detalhes desses, né? Uma consulta para você abranger esse assunto todo demora o quê? 40 minutos, pelo menos, né? No mínimo. Agora, essa questão da multidisciplinaridade, mesmo eu que sou nutróloga e clínica, quando diagnostico um paciente com fibromialgia, eu ainda mando para o neuro ou mando para um reumato, para ter aquele acompanhamento em paralelo. Eu falo, vou te ajudar cuidando do quê? Da sua alimentação, de alguns sintomas. Né? Mas se a pessoa puder ter uma abordagem multidisciplinar, assim como eu tenho, é o ideal, Kátia.
É o sonho de consumo de todo brasileiro. Mas a função da gente aqui é te informar para você poder chegar na frente do seu médico e perguntar tudo. Não tenha vergonha, por mais que você ache que essa é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Ele é o médico, a gente não é. Então a gente pode perguntar tudo desde que traga uma tranquilidade pra gente, né? Agora eu posso só complementar claro, com relação a sonho de consumo. Eu acho que a fibromialgia em especial, claro que outras patologias e cuidar da saúde é algo muito precioso, que eu conheço muita gente que às vezes não se cuida, não vai e às vezes gasta com uma outra coisa que não traria um benefício maior. É custo-benefício, né? É você valorizar a sua saúde, o quanto você valoriza e está disposto a investir nela. Né? Isso é o bem mais precioso que a gente tem, né? A gente tem que fazer a coisa certa, né, doutora Liliane? Olha, o site da doutora Liliane, quer saber um pouco mais sobre o trabalho dela? É o www.doutoraliliane.com.br, doutorleandroteles.com.br, no Facebook, Leandro Teles Neurologista. Neurologista Leandro Teles, Neuro Leandro Teles no Instagram. Então, se tiver alguma dúvida de âmbito geral, sugestão de pautas... Também pode mandar. Ah, a Lili também está no Face, né? Entrando no site, a pessoa vai ver link para o Face e para Instagram. Né? Então, doutoraliliane.com.br já entram em todos. Obrigada a vocês dois sempre, viu? Obrigadão.